Olá. Faze que ao orar eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem meu ser transformar teu amor, que do alto te manda, ó Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão, em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar teu amor, e do alto de manda, ó Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos. Bom dia, meus queridos. Estamos começando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando sobre oração na revista Compromisso, a revista do trimestre. E na primeira lição, nós estudamos sobre o que é oração. E nós aprendemos ali que orar é dar espaço para Deus em nossa vida. Na segunda lição, nós estudamos sobre oração e a queda. E aprendemos ali com Adão e Eva as consequências dos erros que eles cometeram. E Jesus vindo como o nosso mediador. E agora nós vamos estudar na terceira lição, oração de Abraão, oração de intercessão. Espero que essa lição venha falar ao seu coração de uma forma muito especial. O nosso texto base, o nosso texto áureo, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 32, que diz assim: Então Abraão disse ainda: Não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados, ele respondeu: Por amor aos 10, não destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a sua casa. A história da redenção teve início nesse homem, Abraão, chamado de pai da fé. Abraão era da cidade de Ur dos Caldeus, para quem não sabe. Abraão teve um encontro com Deus que o chamou para deixar o seu clã, a sua família, e partir em peregrinação. Deus também lhe fez uma promessa de fazer dele pai de multidões. Tudo estava indo relativamente bem, até que surgiu uma pequena disputa entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Então eles tomaram a decisão de se separar. Abraão ficou na terra de Canaã, enquanto Ló se mudou para a cidade de Sodoma.
O problema foi que a cidade que Ló escolheu para viver ofendeu a Deus com o seu pecado. E ao tomar conhecimento das intenções divinas de destruir as duas cidades, Sodoma e Gomorra, Abraão iniciou um processo de negociação com Deus, que se tornou um caso clássico de oração intercessória. Abraão aproximou-se de Deus. Olha que terminologia maravilhosa essa. Abraão se aproximou de Deus e perguntou: destruirás os justos com os ímpios? E se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar? A gente vai vendo isso do capítulo 18 de Gênesis, versículo 23 e 24. E discorre esse diálogo entre Deus e Abraão, e a gente vai passando o versículo 25, o versículo 28, 32. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de quando a oração de Abraão precisa nos motivar. Porque foi uma oração corajosa e ela pode orientar a nossa vida de oração. O que podemos aprender com a oração de Abraão? Você deve estar me perguntando. E é isso que nós vamos ver nos próximos tópicos, né? A primeira coisa que a gente pode aprender com a oração de Abraão é que orar é travar uma relação dialógica com Deus. Vimos na primeira lição que um dos objetivos da oração é abrir espaço para Deus em nossas vidas. Mas aqui, o que estamos observando nessa conversa travada entre Abraão e Deus é justamente o contrário. É Deus em que abre espaço para Abraão. O que fica patente é que o Criador, o Todo-Poderoso, permite que sua criatura amada se apresente e se expresse e se comprometa. Deus não reclamou e não repreendeu Abraão. Deus abriu espaço para o diálogo. Como é que Deus fala conosco nos dias de hoje? Basicamente, de 3 maneiras. Como terminamos ali falando que Deus fala conosco basicamente de 3 maneiras. Deus fala por intermédio das Escrituras Sagradas. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, lemos que toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. As Escrituras Sagradas não são apenas uma coleção de pensamentos. É palavra inspirada de Deus. Então, Deus fala também por meio de pessoas capacitadas. Olha que interessante. Quantas vezes Deus usou pessoas que Ele mesmo chamou e capacitou para falar aos nossos corações. Eu quero aqui nesse momento abrir um parêntese. Em um momento da minha vida, um momento muito especial, na verdade era no dia do meu aniversário, há mais ou menos uns 5 anos atrás. Eu estava lá em Minas e fazendo um curso do Haggai. E eu tinha tomado uma decisão na minha vida
que só Deus sabia. E, por incrível que pareça, a pastora que foi dar aula do Haggai, ela chamou o pastor da igreja e falou para ele assim: olha, eu preciso pregar na sua igreja domingo de manhã, porque à tarde eu tenho que ir embora para BH. E ele falou para ela assim: olha, mas a gente não tem culto domingo de manhã, era só escola bíblica. Ela falou assim: olha, Deus mandou pregar na sua igreja de manhã. Irmãos, que coisa maravilhosa. Ela começou a discorrer na sua mensagem, e aquela mensagem falou de uma maneira tão poderosa ao meu coração, porque eu lembro como se fosse hoje. Na mensagem ela enfatizava muito: eu que te chamei para minha mesa, eu que te escolhi. E só eu e Deus sabia o que eu estava a ponto de fazer. Mas naquele momento eu entendi que Deus estava falando para mim que Ele tinha me escolhido. Então muitas vezes Deus usa pessoas. E aquela mensagem mudou todo o rumo da minha história. Talvez você nem me conhecesse hoje, se não fosse aquele dia, aquela mensagem que, através de uma outra pessoa, Deus falou ao meu coração. Mas a terceira maneira que Deus fala é através das circunstâncias, especialmente por meio da dor. Muitas vezes nós achamos que a vida cristã ela vai ser um mar de rosas, e não é. Jesus nos ensinou que nesse mundo teríamos aflições. E são essas aflições que nos moldam para trabalhos mais específicos. Nós muitas vezes não queremos o sofrimento. Ninguém quer sofrimento. Ninguém quer sofrer. Mas ele lapida a nossa vida, ele lapida o nosso caráter, ele nos aproxima de Deus. O sofrimento faz com que a gente tenha uma oração mais verdadeira diante de Deus. E o rei Davi, quando a gente vê na história, muitas vezes, ele fala no Salmo 119, versículo 67, antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora obedeço a tua palavra. Olha que sabedoria. Muitas vezes nós queremos nos desviar da dor, mas quando nós entendemos que a dor, ela tem um propósito divino de nos aproximar de Deus, de nos fazer quebrar o nosso ego, quebrar o nosso orgulho e nos aproximar cada dia mais de Deus, nós não reclamaríamos tanto, nós dobraríamos o joelho e pediríamos a Deus que Ele nos acolhesse com tua mão poderosa. Então, não se esqueça, Deus fala através das Escrituras, através de pessoas e por intermédio de circunstância, principalmente da dor. A segunda coisa que a oração de Abraão nos ensina é que na experiência de oração precisamos reconhecer que Deus é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Lembra da lição passada? Na revista você pode rever. Adão e Eva, quando pecaram, o que eles fizeram? Eles se esconderam, tiveram medo de Deus. E nós estudamos que o medo não faz com que a gente queira orar. Então, assim, quando a gente entende que Deus é justo e misericordioso, isso nos aproxima ainda mais de Deus. Abraão reconheceu que Deus é legítimo juiz dos seres humanos. Entretanto, ao mesmo tempo, ele reconhece que Deus é justo. A verdade é que orar, contando apenas com o juízo de Deus, pode nos levar ao desespero.
Porque a gente, quando vê Deus apenas como um juiz implacável, isso pode nos dar desespero, dar medo. Mas orar, levando em conta apenas a misericórdia de Deus, pode nos fazer acolher o pecado como uma coisa natural e aceitável. Então são dois extremos. Quando a gente vê Deus como um juiz implacável e como a gente vê Deus como misericordioso e compassivo. E na verdade não é assim. Porque se a gente vê Deus apenas como compassível, a gente vai continuar pecando e falar assim, Deus me ama, Deus ele gosta de mim, eu sou um bom filho, eu sou dizimista, eu não falto aos cultos, eu faço isso, eu faço aquilo, e a gente continua pecando achando que Deus vai concordar com isso. E não é isso que as escrituras sagradas nos ensinam. Deus deseja poupar toda a cidade de Sodoma e Gomorra, mas quer ao mesmo tempo encontrar pelo menos 10 seres humanos justos. Deus quer perdoar, mas é necessário que haja arrependimento. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos erros, a palavra de Deus diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Então, aí que está a maravilha, é aí que está a beleza, a grande lição que Abraão teve que aprender com Deus enquanto negociava a salvação da cidade, era a de que ser salvo não significa apenas escapar do castigo, mas ser liberto do mal que nós habita, o pecado. Então, quando Abraão estava ali naquele diálogo com Deus, Deus estava mostrando para ele que era necessário arrependimento daquele povo. Porque é justamente a rejeição a Deus que nos leva à destruição. Olha como que isso é forte. As palavras do profeta Jeremias, dirigidas à cidade de Jerusalém, falam exatamente disto. O teu delito te castigará, e a tua rebelião te repreenderá. Sabe e vê que má e amarga coisa é teres abandonado o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor. Jeremias 2:19. Então aquele povo de Sodoma e de Gomorra, eles não tinham temor de Deus. Eles não se arrependiam das suas maldades, dos seus pecados. Mesmo Abraão intercedendo, buscando o favor de Deus, Deus querendo curar as feridas daquele povo, aquele povo tinha um coração endurecido. Mas Abraão não cessou de orar. Talvez você conheça alguém assim, que você fala da palavra de Deus, você fala do amor de Deus, e ele continua insensível. Mas continue orando, continue clamando, continue intercedendo, meu querido. Talvez seja um filho seu, talvez seja um parente, talvez seja um vizinho, talvez seja um colega de serviço, colega de escola. Continue intercedendo, não desista, porque Deus ele tem prazer em perdoar, ok? A terceira coisa que podemos aprender é que nem sempre Deus responde às nossas orações como nós gostaríamos, mas Deus sempre nos surpreende. Sodoma e Gomorra foram destruídas. Aparentemente, a intercessão de Abraão por Sodoma tinha sido em vão. A cidade estava fechada dentro de um mal paralisante, sem ter nenhuma chance de voltar atrás. Acabou encontrando o destino que semeou.
É assim também quando nós oramos por alguém na expectativa de que se arrependa e que abandone os seus maus caminhos. Nem sempre é como nós desejamos. Deus sempre faz alguma coisa que nos surpreende. Não se esqueça disso. Deus sempre faz alguma coisa que nos surpreende. No dia seguinte, Abraão olhou na direção de Sodoma e viu uma densa camada de fumaça que cobria toda a cidade. Estava feito. O justo juiz havia batido o martelo, mas o que Abraão não sabia era que Deus não havia se esquecido da sua oração. Gênesis 19, 29. E aconteceu que quando Abraão Deus acabou com as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló e a sua família de lá, suas filhas, no caso. Olha que lindo isso. Quando Abraão viu a cidade destruída, ele entendeu que tudo tinha se perdido, inclusive Ló, seu sobrinho, suas sobrinhas. Mas Deus já havia tirado eles de lá. E é assim que Deus nos surpreende. Muitas vezes nós queremos ver a nossa oração na hora. Achamos assim que é que nem um supermercado que nós vamos lá, chegamos na gôndola, pegamos o alimento, passamos no caixa e vamos para casa. Não. Deus não trabalha dessa maneira, meu querido. Deus trabalha de uma maneira surpreendente. E Deus surpreende Abraão. Talvez Abraão tinha ficado muito triste, muito cabisbaixo. E às vezes é assim com a nossa vida. A oração de Abraão foi uma oração corajosa. Não ter poupado a cidade, mas foi a razão pela qual Deus livrou Ló. A cidade não quis se arrepender. Mas Abraão falou, se tivesse pelo menos um justo ali, e Deus livrou o justo. Porque Deus não colocou tudo numa mesma peneira. Deus conhece o coração das pessoas. Por isso, a lição que nós precisamos entender e guardar no nosso coração é que nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de interceder pelas outras pessoas. Ok? Lembra de Davi? Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Tá bom? Um bom domingo para vocês e que Deus abençoe você e a sua família. No caminho ajuda a caminhar, oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora, Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar sua história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão.
É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar sua história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar nossa história.